Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria essa noite estar diante da palavra do Senhor. Quero compartilhar com aqueles que na realidade ama ao Senhor Jesus, ama a palavra, e eu quero trazer uma meditação no Evangelho de Tiago, com essa carta do Tiago, irmão de Jesus, que traz aqui uma exortação à paciência acerca do juramento e da oração e da conversão de pecadores. Mas quero trazer por base mais a paciência, aonde nós possamos meditar no versículo 7, onde ele diz: sede paciente, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporária e serôdia. Sedes vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Deus amado, obrigado por esta palavra. E meditaremos, porque aqui sabemos que ela nos ensina a viver uma vida espiritual em nome de Jesus. Verdadeiramente, Tiago, pastor ali na igreja em Jerusalém, ele com certeza percebeu que os irmãos estavam precisando de uma palavra de fé, precisando de uma palavra de conforto, para que aquela igreja tivesse paciência para continuar a viver, ter a vida. Hoje também nós precisamos de fé, precisamos de paciência para vencer, passando dificuldades na vida, em meio à luta, meio à tribulação. Também passou os nossos irmãos, amigos, companheiros do Evangelho de Jesus, pois todos aqueles que confessaram ter uma vida literalmente com aliança com Deus, seja os profetas, na época Jesus ainda não tinha vindo, mas eles tinham um compromisso de ser fiel a Deus, de ser fiel, aleluia, ao Senhor em toda a sua vida. E tem aqui a Bíblia hoje trazendo exemplo que os apóstolos foram pacientes. O próprio Jesus foi paciente, tranquilo, sem murmurar, e vinha sobre eles muitas perseguições até de morte, vinha sobre eles acusações
que até desanimava o seu espírito, porque a luta aqui na terra para os cristãos, também para aqueles que não são cristãos, é grande. A diferença do cristão é que ele tem uma fé em Cristo, é que ele olha para o alto e é, aleluia, vindo de lá uma fé, e ele vai suportando com paciência, ele vai recebendo de Deus a vitória na sua vida. Então essa exortação à paciência era porque a igreja lá em Israel, Jerusalém, os irmãos que talvez tivessem aflito, atribulado com aquela perseguição, atribulado a sua alma ali, porque eles não eram bem-vindos, aleluia, na presença dos reis, das autoridades, e eles ficavam tristes, com medo, tribulado, mas não poderia negar. Aí entra em cena a palavra para consolar aquela igreja de Israel. O pastor da igreja do tempo era Tiago, e Tiago recebeu de Deus uma palavra que consolava a igreja, consolava os irmãos. Por isso que ele diz: sedes, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Significa que aqueles que servem a Deus por meio de Jesus Cristo, eles têm de suportar, eles têm de esperar, e eles têm de ter paciência, porque é Deus que dá a cada um a vitória, é Deus que dá a força, é Ele que dá prosperidade e paz no nosso coração. E ele com certeza entendia da ciência da agricultura. Ele sabia que o agricultor tinha uma paciência para esperar a chuva, preparava a terra, e ele era um paciente, porque não é para qualquer um trabalhar na agricultura, enfrentando o sol, enfrentando chuva, enfrentando os insetos, enfrentando as dificuldades da terra, do tempo, do dia a dia. É preciso que ele tenha paciência na lavoura para ter bons frutos. Assim também é os cristãos que tenham paciência e esperança no Senhor, para que ele tenha paz no seu coração, para que ele tenha vitória e possa dar testemunho da sua vitória, porque ele é um vencedor em tudo que fizer, no tempo que passar, nas aflições que passar. Ele é um vencedor quando ele espera em Jesus, quando ele coloca a sua fé em Jesus. O Senhor Jesus prometeu
prometeu a nós que não nos abandonava, não nos deixaria só. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, se nós estamos no século 21, os problemas vêm, as aflições vêm, as lutas têm chegado forte, mas eu digo pela palavra, seja paciente esperando no Senhor, porque a sua vitória é certa, a sua vitória virá, aleluia, no nome de Jesus. Esse é o lavrador, espera o precioso fruto da terra. Para quem sabe, são 6 meses de inverno. O homem começa a preparar a sua parte onde ele vai plantar. Ele estoca o mato, ele bota o fogo, aí ele fica ali esperando que a terra seja aguada para receber a vitamina da água, para receber a força da água que a terra recebe. E ele tem que esperar, porque quem manda a chuva é Deus. É Deus que abre as comportas do céu, agora a terra para o agricultor, agora, aleluia, a lavoura. E o agricultor, ele vai trabalhar todos os dias, limpando, preparando, adubando, mas a sua esperança é na colheita do milho, do feijão, do arroz, do algodão, seja lá o que ele plantar. Ele passa meses e meses ali sofrendo, mas ele vai vencendo porque ele está esperando na hora que o legume der o retorno, que é o fruto, para que ele se alimente. É assim também o cristão, ele tem que vencer as barreiras, ele tem que cada dia lutar, mas com paciência, sabendo que Deus dará a ele a vitória, sabendo que Deus abençoará ele. Ele não pode voltar para trás, não pode enfraquecer na sua caminhada espiritual. É o que nós vemos muito hoje, pessoas que se distanciam da palavra, da igreja, das reuniões, porque são frustrados, porque são pessoas que temem algo na terra. Quanto mais nós chegamos perto de Deus, pela palavra, pela nossa fidelidade, mais perseguição, mais luta vem. E cada uma dessas que levanta, que vem, é para nós vencer pela fé. Nós não podemos deixar de adorar. Nós não podemos nos afastar de Deus, assim como
O lavrador não se afasta da sua roça, mesmo que tenha muito inseto, praga, mas ele está ali lutando, ele está ali levando, aleluia, uma forma de vencer aquelas pragas, uma forma de vencer todos aqueles insetos, para que o alimento dele vai sair dali, aqui aquele legume dele bom, e o legume produza o que ele almeja, o que ele quer, que é os frutos para a sua colheita, para o seu alimento. E ele vai trabalhar, chovendo, vai no sol, ele está lá. Ele está lá cuidando da lavoura. E nós somos chamados para a salvação. Nós não podemos negar, não podemos atrasar. Nós temos que estar sempre na presença do Senhor. Nós temos que estar sempre orando, vigiando, vencendo a batalha, a luta. Se hoje doeu, aleluia, porque veio a aflição, mas não te preocupa, que Deus te dará a vitória. Nós vemos, aleluia, que ele cita aqui também outros momentos da vida dos irmãos, que nem a vida de Jó, que nem a vida de Moisés, que nem a vida de Abraão, a vida desses homens, Elias, aleluia, esses homens que tiveram compromisso com a palavra, eles foram sempre vitoriosos, mas enfrentaram batalha, aflição, luta, perseguição, até a morte, mas eles não deixaram que frustrasse, aleluia, exatamente a sua fé. Eles estavam ali na presença de Deus, pedindo a misericórdia, pedindo ao Senhor que mudasse todo mal, todo empecilho, toda aflição, toda barreira por terra, e eles venceram. Por isso que Tiago, ele manda nós olhar para a paciência do lavrador. Não é, aleluia, não é fácil. Viver pela fé não é fácil. Porque o lavrador também, ele vive ali, planta pela fé, ele vai para a roça pela fé, ele bota ali tudo pela fé, sabendo que é Deus que vai aguar a terra, que é Deus que vai mandar. Ele espera em Deus, ele espera no Senhor. O céu se abre, a chuva vem, aguar a terra, e ali está a alegria do lavrador. Quando vem a chuva, porque a chuva serônica, ela traz benevolência, ela traz a paz, ela traz alegria ao coração do lavrador, porque ele vê, aleluia, a terra molhada e os alimentos ali que ele botou, feijão, milho, arroz e outras plantas, recebendo a força, aleluia, da água. Então o Espírito Santo para nós é uma força, é uma água purificadora. O Espírito Santo, aleluia, quando nós perseveramos na verdade, quando nós perseveramos na fé, quando nós perseveramos na palavra, não deixamos ser frustrados, nós vamos diante do Senhor, tanto, aleluia, quando estamos alegres, quando também estamos tristes, mas nós enfrentamos a batalha, a luta, porque quem dá a vitória é Deus, e Ele envia o Espírito Santo para nos dar força, para nos fortalecer, para dar a cada um cristão a vitória. O Espírito Santo é como a chuva que alegra a terra, alegra o agricultor, é o Espírito Santo que alegra o crente, que alegra o cristão, dando a ele a vitória cada dia na sua vida.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. E nós esperamos a preciosa volta de Jesus. Nós esperamos, aleluia, que o Senhor venha coar a nossa alma, nosso espírito, com o Espírito Santo, para nós dar continuidade na nossa batalha, no nosso dia a dia, na nossa semana, no ano, nos meses, tendo força espiritual e ter uma vida espiritual bem elevada. Aleluia. O precioso fruto da terra se guarda com paciência até que receba a chuva. Você quer ver um lavrador triste? Ele não veja a chuva, mas quando ele vê, aleluia, quando ele vê o inverno preparado com a chuva, o lavrador fica alegre. O lavrador, ele trabalha com garra, com força, porque ele sabe que vai ter uma safra boa. Ele sabe que vai ter, aleluia, o seu alimento. E ele enfrenta as batalhas, as lutas, as dificuldades. E nós, como cristãos, nós também temos de ter paciência. Nós também sabemos que vamos lutar para vencer e não deixar que a nossa área espiritual seja frustrada. Os levantes vêm, as perseguições vêm, a dificuldade vem, mas a fé, ela está na frente. A fé do cristão, do ser humano, leva ele a Deus, leva ele a vitória, leva ele a prosperidade, leva ele a vencer. Por isso Tiago, ele compara aqui exatamente o cristão com o lavrador, porque para ser cristão precisa paciência, para ser crente precisa vencer as batalhas, luta. Nunca vai existir um cristão sem luta, sem perseguição, sem batalha. Também nunca vai existir um lavrador que não lute pela sua lavoura. Então nós comparamos, porque esperamos os frutos para o alimento, e o cristão ele se prepara para a volta de Cristo. E se ele se prepara para receber Jesus, é preciso ele ter fé, é preciso ele ser um ser humano comportado, ele precisa, aleluia, estar sempre alinhado com Cristo na fidelidade, tendo, aleluia, um momento de tristeza, mas o Espírito Santo é que nem a chuva que agoa a terra e dá alegria ao agricultor. O Espírito Santo é quem lava, é quem nos consola, é quem dá a nós a força para nós continuar a vencer as batalhas que vêm na nossa vida. Então nós temos de entender que todo mundo tem batalha, tem luta, mas não pode ter vitória sem não ter uma luta. Como é que você vai contar, aleluia, para alguém que venceu se nunca lutou? Você vai ter que lutar para você, aleluia, ver a sua vitória chegar. Você vai ver, aleluia, que Deus está na tua vida quando você persevera na presença
quando você confia em Jesus, quando você passa por cima das barreiras, quando você, aleluia, passa diante das dificuldades e que vence, aí você diz: o Senhor está na minha vida, o Senhor me deu uma vitória, porque ninguém pode ter vitória se ele não tem uma luta, e todos nós lutamos para viver, para a sobrevivência, nós lutamos para o trabalho. Se nós não trabalhar, aleluia, nós não vamos ter o nosso salário, e se nós não tiver, aleluia, na presença de Deus, lutando, vencendo as tempestades que se levantam, também nós não vamos ter o galardão qual Deus prometeu por meio de Jesus, que é a salvação da humanidade. Por isso que ele diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração. Vamos fortalecer o nosso coração no Senhor. Vamos orar, pedir a Deus a força. Vamos pedir a Deus que nos dê a vitória. Vamos pedir a Deus que nos dê o preparo para nós continuar na sua presença, continuar buscando a palavra, continuar com fidelidade a Ele. Porque hoje tem muitas pessoas com o coração aflito, com o coração temendo, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, verso 1, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Por isso eu passo por dificuldades, por luta, mas estou aqui trazendo a palavra, estou aqui alegrando o meu coração, renovando, aleluia, a minha vivência, o meu espírito no Senhor, porque a Bíblia diz, salmista, que Deus, Ele envia seu anjo para acampar ao nosso redor, para livrar, para nos guardar, para nos proteger. E nós precisamos de fé para aceitar isso aí. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, que Ele acampa o anjo. Nós precisamos de fé para que aconteça um milagre na nossa vida. Porque todos que receberam o milagre, a cura, tiveram fé. Todos que foram diante de Jesus foram crendo que Jesus curava. Porque o cego foi e ele clamou, pediu, e Jesus perguntou o que ele queria, ele disse: eu quero ver novamente. E Jesus disse: seja feito segundo a tua vontade, conforme a tua fé, pois a tua fé te levou à tua vitória, a tua fé te levou à tua visão, a tua fé levou a paz ao teu coração. É preciso o cristão ter fé, é preciso o ser humano ter fé, seja lá ele quem for, qualquer um que for a presença de Deus, é preciso ele acreditar que Deus existe, que Ele é o Senhor, porque senão ele não vai receber nada. Sedes vós também pacientes, fortaleça o vosso coração na palavra, fortaleça o vosso coração no Senhor, fortaleça
vossa vida, a vossa casa, a vossa família na palavra. Fortaleça o teu dia a dia no Senhor. Confia nele, ele fará o melhor na tua vida. Ele te dá livramento, ele te guardará. Ele levanta o exército celeste para proteger a vossa pessoa, porque ele é fiel na sua palavra. Você precisa agir na fé. As coisas não vai vir trazida pelo vento, não. É necessário nós agir, é necessário nós buscar a Deus, é necessário nós pedir a Ele, é necessário nós ter fé, é necessário nós clamar, nós honrar, nós ir a Ele, porque o vento só traz tempestade, mas o Senhor manda a vitória pela sua palavra, aquele que tem fé. Então Ele diz: fortalecai os vossos coração no Senhor, buscando a Ele enquanto se pode achar, orando, porque você está precisando. Ore a Deus, busque a Deus, se volte para Deus enquanto há tempo, porque Ele é o Senhor da vida, e a Bíblia diz que Ele não está com as mãos encolhidas, que não possa abençoar, nem seus ouvidos agravados, que não possa ouvir as vossas petições. Buscai o Senhor enquanto se pode, porque quando fechar o caixão, ou seja, quando o ser humano morrer, ele não pode mais orar, ele não pode mais ter fé, ele não pode mais buscar. Mas enquanto você tem vida, você pode buscar o Senhor. Nessa noite Deus te clama: vinde, porque tempo está, aleluia, aberto para você. Sede vós também paciente, poder fortalecer vosso coração. E que você vai fortalecer o vosso coração? Jesus está voltando. Os sinais estão movendo. O mundo está em dor de parto. Aleluia. Por que você está esperando? João, no seu tempo, João Batista, ele pregando e batizando o Rio Jordão. Quando chegou uma multidão, João Batista viu alguém se afastando, viu alguém olhando e saindo. João Batista disse: raça de víbora, quem foi que ensinou a vós se esconder da ira vindoura de Deus? Arrependei-vos e seja batizado para a salvação. Está na hora do arrependimento, está na hora de nós fortalecer o nosso coração no Senhor, crendo na sua palavra. Eu vejo que as pessoas não precisam de Deus, eu vejo que as pessoas não querem mais Deus, eu vejo que as pessoas se distanciam de Deus, porque eles não precisam do Senhor, mas aqueles que precisam, eles clamam, eles buscam, eles pedem, e Ele recebe. Tempo difícil chegará, grandes aflições virá sobre a terra. Quem vocês vão clamar? Pois é tempo de buscar o Senhor.
porque já a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está à porta. Tomai por exemplos de aflição a paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. É tempo de nós meditar, é tempo de nós pensar, é tempo de nós agir. Hoje Deus tem dado grandes oportunidades, tem feito banquete nas ruas, tem botado a palavra diante da sua mesa, mas você tem rejeitado, você tem desprezado. Grandes aflição chegará. Quem você vai clamar? Tomai, por exemplo, as aflições e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que tenho por bem-aventurados os que sofreram sofrer na obra, por amor à obra, é bênção de Deus. Sofrer por amor a Cristo é bênção de Deus. São abençoados. É a última coisa que para nós resta. É a palavra, é Jesus, é a igreja clamando, orando. Faça um lamento você. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo as aflições e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que tendo por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, mas viste também o fim que o Senhor deu. Jó passou pelo grau de aflição muito grande. Jó sofreu coisas que nem um homem de hoje aguenta, suporta viver. Ele perdeu tudo que ele tinha e ainda foi tormentado com doença, mas foi fiel, perseverante, paciente. E o fim de Jó foi de vitória, de bênçãos. Deus deu a Jó tudo que Jó perdeu. Deus deu em troco, multiplicou. Isso quer dizer que nós estamos na presença de Deus, não estamos perdendo tempo, estamos fazendo, aleluia, o trabalho de Deus, não estamos perdendo tempo.
aflição, lá na nossa dificuldade, nós vamos encontrar o Senhor, nós vamos encontrar a vitória, nós vamos encontrar, aleluia. Mesmo assim, a nossa vitória vem trovada, a nossa vitória vem em tropo, porque Deus é grande em suas promessas. Ele é o Senhor que promete e não falha. Ele é o Senhor que prometeu e deu, e Ele promete para nós e dará. Por isso que eu estou ganhando tempo aqui, não estou perdendo, estou ganhando. Porque eu sei que quando eu orar ao Senhor, Ele me responderá. Quando eu pedir a Ele, Ele me dará. Porque eu não vou adorar o Senhor só na hora da bondade, da riqueza, da saúde, não tenha, aleluia, estar juntinho com Ele em todos os momentos. É momento de aflição, também é momento que nós estamos ali abençoados. Não deveremos se afastar do Senhor. Ele é a vida, Ele é o ar que respiramos, Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é a nossa proteção. Porque o salmista disse: Senhor, eu me alegro da tua força. Senhor, tu és a minha rocha. Senhor, tu és o meu guia. Aleluia. E o salmista ainda disse: eu olho para os montes. Aleluia. E de onde virá o meu socorro? Aí ele disse: o meu socorro vem do Senhor. Tomamos por base a palavra. Não devemos ir a Deus quando estamos doentes, necessitados de algo terreno. Nós temos que ir ao Senhor, porque nós necessitamos da vida eterna, da salvação. Ou que chova, ou que faça sol, ou que tenha levante, ou que não tenha, vamos ser fiel, vamos estar na sua presença, vamos adorar. Porque o Senhor é fiel. Quando nós estamos em tempo difícil da vida, Ele vem e nós recebemos a vitória. E porque nós não receberemos Ele também nos tempos de banquetes, nos tempos de festa? Isso quer dizer que o homem é ingrato com o Salvador, com Jesus. E nós vemos que o homem está farto. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste que foi paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ele é muito misericordioso e piedoso. Aqui está a palavra de Deus, e eu concluo nesta noite agradecendo ao Senhor, porque a minha alma se alimenta, o meu espírito se alimenta. Eu sou necessitado de Deus, eu preciso de Deus, eu me reconcilio com Ele, e a minha vida coloco nas suas mãos, coloco a minha família, coloco a igreja e os irmãos. E que nessa noite, esta é a palavra que veio ao meu coração em nome de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor. Busca Ele enquanto se pode achar.
Eu quero orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado, obrigado pela tua palavra. Fortaleça o meu coração cada dia, cada hora, cada minuto. Abençoe meus filhos, minhas filhas, abençoe netos e netas. Abençoe a igreja, o teu povo. Desperte os que dormem. Desperta aqueles que estão em casas, deitados em seus sofás, bebendo a mesa do Senhor. Mas abençoe eles, traga a tua presença. Aqui está a tua palavra, que seja levada, alcançada aos corações necessitados, em nome de Jesus. Que almas, vidas venham ouvir. Aonde entrar esta live, onde entrar esta palavra, alguém se converta em nome de Jesus. Muito obrigado por esta noite abençoada, em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja todos os dias na minha, na sua e na nossa vida. Quem tem fé, diga amém.